Neste episódio voltamos a uma temática que vocês já sabem que eu adoro. Vamos ter um novo episódio do É a Ler que nos entendemos, onde partilho os 10 últimos livros que li. Olá viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Vou então partilhar convosco neste episódio 10 dos últimos livros que li e que tenho mesmo muito gosto em partilhar aquela que é a minha visão sobre eles. Começo com este livro que é da Dulce Maria Cardoso, O Retorno, enfim, que é um clássico, uma edição da Tinta da China. Neste caso em concreto é uma edição de bolso, é mesmo a 16ª edição e foi lançada, este em concreto, que estamos aqui a ver, para quem está a ver em vídeo, em fevereiro de 2024. Isto é um romance fortíssimo e faz um relato do processo de descolonização e da recepção que Portugal fez aos seus retornados. É uma viagem, obviamente, então, a 1975, primeiro a Luanda, que é onde vivia uma família portuguesa, que depois, claro está, veio para Portugal, parte dessa família, teve que fugir de Luanda, e viveu mais de um ano num hotel de 5 estrelas que estava a abarrotar de retornados. Esqueçam o glamour destas 5 estrelas, ou deste hotel de 5 estrelas. Este é um livro duro, muitíssimo bem escrito, como não poderia deixar de ser com esta autora, e que, sobretudo, é muito necessário ler nesta altura em que vivemos, momentos socioculturais e económicos tão complexos. Se ainda não leram, leiam. Eu gostei imenso, parece que não, mas está super atual. Como segunda sugestão, temos aqui o Caderno de Encargos Sentimentais, da Inês Menezes. É uma repetição da autora, já no outro episódio sobre livros trouxe aqui. Desta feita, então, é o Caderno de Encargos Sentimentais, a editora é Contraponto. Em concreto, esta é a 7ª edição, que foi reimpressa em janeiro de 2023. Isto é um compêndio de pequenas reflexões com a escrita simples, honesta e muito bonita da Inês Menezes, e que entra diretamente para a alma de quem a lê, pelo menos aqui na minha. Eu gosto muito da autora, como já partilhei aqui convosco, e portanto não me surpreende este registro dela, foi mais uma vez um gosto lê-la. Permitam-me ainda que partilhe convosco que este livro tem aqui um significado ainda mais especial. Eu comprei-o na livraria da Casa do Comum, no Bairro Alto. É muito bonita e alternativa, por sinal, se não conhecem, vão lá. E comprei-o precisamente no dia em que se realizou o Festival Pods 2024, que foi em fevereiro último. Trata-se aqui do único festival português que, de um modo independente, celebra e premia os melhores podcasts portugueses, e o É Comunicar que nos entendemos foi nomeado para uma das categorias, mais concretamente o Prémio do Público, algo que me deixou obviamente muito feliz e honrada. Muito obrigada a todos, e em especial deixar um agradecimento à Escola Portuguesa de Podcasting e à sua CEO, Liliana Marques, por todo o apoio e também por me ter acompanhado neste evento. Isto parece uma à parte, mas ao mesmo tempo não é, porque sempre que olho para este livro vou ter esta recordação deste dia, desta cerimónia, e portanto fica aqui também a partilha convosco, porque também tem que ver com o podcast aqui de alguma forma. Mudando radicalmente de estilo, e eu já aqui fui partilhando convosco que gosto de ler estilos muito diversificados, porque isso me ajuda também imenso no meu trabalho, na minha criatividade, e portanto não se assustem, permitam-me aqui a informalidade com a próxima sugestão, porque é radicalmente distinta. Então temos aqui o One Piece, que coleta os volumes 1, 2 e 3, estamos aqui a falar de um volume com bastante expressão, digamos assim, do Eiichiro Oda, e perdoem-me se não estou a pronunciar o nome de forma correta. A editora é a Devir, e em concreto esta edição é a 4ª, que foi lançada em julho de 2024. Então, One Piece, para quem nunca ouviu falar, é uma série que originalmente teve a sua primeira história publicada em 1997, numa revista japonesa, a Weekly Shonen Jump.
E trata-se de um mangá que, com o tempo, se tornou nada mais nada menos do que no mais vendido em todo o planeta. Mesmo segundo o Guinness World Record, contabilizava mais de 500 milhões de cópias impressas e tem mais de 100 volumes. É mesmo um fenómeno incrível. Em Portugal, a Devir, a editora, optou por publicá-la em volumes triplos, daí temos esta edição, que no fundo é a 1, 2 e a 3. Tem como protagonista Luffy, que é aqui um personagem que sonha ser pirata, porém quando no misto de descuido e de ignorância come uma fruta especial chamada Gomu Gomu e transforma-se num homem de borracha com poderes especiais, o que fará com que nunca mais consiga flutuar ou nadar. E a questão é esta, pode aqui um aspirante a pirata conseguir chegar a pirata sem conseguir nadar? A história vai-nos mostrar que isso obviamente não o impede de ir ao encontro dos seus sonhos, que é conseguir encontrar aqui o tesouro One Piece, tornando-se assim o rei dos piratas. O que é que eu vos posso dizer sobre este livro? Há imenso, mesmo imenso sentido de humor e destaco que me arrancou muitas boas gargalhadas. Temos aqui muitas metáforas, muita aventura com uma série de personagens engraçadíssimas, desde anões, gigantes, monstros marinhos, uma ladra de piratas que gosta de dinheiro e de tangerinas, um palhaço que não suporta que gozem com o seu nariz, enfim, muitas personagens interessantíssimas. O que eu vos posso dizer é que percebo porque é que é uma obra lida em todo o mundo e por tão diversas gerações. É realmente muito interessante. Traz aqui o desafio de ler também em sentido contrário. Normalmente lemos da esquerda para a direita, aqui é em sentido contrário. Foi uma experiência diferente, mas também dizer-vos que o nosso cérebro rapidamente se adapta a este formato. Gostei muito, mesmo foi uma agradável surpresa e não se deixem enganar, isto não é só para jovens. É para todos e aqui com muito sentido de humor, uma ótima forma de descontrair de alguma forma. Vamos então aqui para a quarta sugestão e também é uma autora repetente, já vos falei dela aqui, a Isabela Figueiredo, no outro episódio. No outro episódio foi A Gorda, agora temos aqui o livro Um Cão no Meio do Caminho, da editora Caminho, neste caso em concreto é a quarta edição, que foi reimpressa em outubro de 2023. Este romance de Isabela Figueiredo conta a história de duas solidões, a de um homem e de uma mulher, e que em determinada altura se cruzam enquanto vizinhos. São duas personagens fortíssimas, hilariantes, com histórias surpreendentes, mas que vistas de fora são facilmente alvo de críticas, de julgamento e de geradores de preconceitos. O acaso junta-os, obviamente, e a história, que é absolutamente belíssima, mostra o que acontece quando duas solidões, aparentemente envoltas em grandes males e em coisas estranhíssimas, se juntam. Não quero spoiler, caso não tenham lido, mas aqui deixa-nos uma profunda reflexão sobre a solidão na sociedade atual, do consumismo, da sustentabilidade, da responsabilidade social, da natureza e, claro está, dos animais. O cão não surge aqui por acaso. Este livro é muitíssimo, é tão bom, deixa-nos com o coração cheio e caso ele esteja fora de rota, coração, acreditem que ao lê-lo ele volta ao sítio certo. Sugiro muito, sou suspeita, eu gosto muito da Isabela Figueiredo, da forma como escreve este livro, gostei ainda mais, estas personagens, esta história disseram-me ainda mais do que A Gorda, o primeiro livro dela. Vamos então agora à quinta sugestão, peço desculpa, continuamos em português, como autora portuguesa, desta feita com a Mafalda Anjos, com o livro Carta a um Jovem Decente, a editora é Contraponto e este livro foi lançado em novembro de 2024. Quem acompanha, como eu, há vários anos aqui o trabalho da Mafalda Anjos, desde o Expresso à Visão, passando agora pela CNN e também pela Antena 1, foi jornalista, editora, ou é jornalista, editora, comentadora e também agora podcaster, sabe que o livro seu à partida e sobretudo a partir de um papel de mãe, ela tem 4 filhos e foi a partir do papel de mãe que o fez, ou que o escreveu, terá algo de relevante, pelo menos foi esta a minha premissa e a minha perspectiva quando
li o livro. A premissa do livro nasce precisamente no facto de, do primeiro uma filha e depois um filho, portanto, 2 dos filhos da Mafalda terem atingido os 18 anos e ela lhes ter escrito uma carta ali em jeito de manual sobre como não ser, e passo a citar, um jovem imbecil. Então, o que é que encontramos neste livro? Desde logo, no prefácio, temos o testemunho de 20 notáveis portugueses. São pessoas das mais variadas e surpreendentes áreas que dizem sobre o que gostariam de ter sabido aos 20 anos. E posso-vos dizer, não querendo spoiler mais uma vez, que temos aqui perspectivas muito interessantes de pessoas surpreendentes que dizem coisas também elas surpreendentes, e tem aqui alguns faits muito interessantes. A riqueza aqui, a meu ver, lá está, na diversidade dos nomes, de perspectivas e de idades, que acaba por trazer um mix muito enriquecedor. Eu diria que só pelas pessoas que estão no prefácio e por aquilo que dizem no livro já vale a pena, mas o seu conteúdo, obviamente, então ainda supera esta parte do prefácio. O livro em si tem, como podem imaginar, um tom mais intimista, é aqui uma fala carregada de amor, portanto, o típico livro de uma mãe, mas também tem humor, e percorre em jeito mesmo de manual uma série de áreas-chave, umas mais simples e outras mais complexas, que do seu ponto de vista conduzem à prática da decência, sendo esta fundamental para evitar o caos na sociedade. Desde o básico dos básicos, como a importância fulcral de dizer obrigada ou obrigado, passando pela compreensão do funcionamento dos algoritmos, as redes sociais, conceitos como a polarização. A Mafalda traz aqui muita coisa, explicada de uma forma muito interessante. A política da lógica e da razão faz parte do passado, hoje o que impera é que a política das emoções, e isso de alguma forma conduz à normalização da indecência e acarreta uma série de riscos, e é muito este alerta, de uma forma muito clara e muito patente, que a Mafalda deixa e organiza neste livro. Em suma, a magia deste livro, se me permitem, é que a Mafalda consegue abordar um conjunto de temas urgentes, que são explicados de forma acessível, chegando mesmo a referir nomes de autores, de investigadores, da sugestão de livros, que no seu todo são mesmo um verdadeiro manual para o bom senso. É essa aqui a minha principal ideia que eu gostaria de partilhar. E o bom senso é mas tão necessário, e não é só para jovens, mas sim e principalmente neste momento para todos. Recomendo muitíssimo este livro para uma percepção dos dias que correm. É pensado para jovens, é no papel de mãe, mas a forma tão boa como está organizada e como está explicada é muito acessível para nos fazer abrir perspectivas sobre temas muito delicados e sensíveis, e a Mafalda faz isso aqui com muita mestria. Vamos em frente com mais uma sugestão. Esta sugestão, acredito que para quem segue o É Comunicar que nos entendemos, já lhe diz alguma coisa. Estou a falar do Isso Não É Para Meninas, da autoria da Mónica Menezes, com ilustrações de Ana Luísa Oliveira. É editado pela Manuscrito, e aproveito para agradecer à Manuscrito o envio e a oferta deste livro. Ele foi lançado em novembro de 2024 e, como eu disse atrás, para quem acompanha o É Comunicar que nos entendemos sabe que já tivemos cá como convidada a Mónica Menezes, que nos falou muito em detalhe sobre este livro. Recomendo, como é evidente, que assistam a esse episódio, caso ainda não o tenham feito. Não me vou alongar muito, porque já falamos dele aqui, a própria autora já falou dele aqui, mas gostaria de sublinhar que nesta obra encontram então 40 histórias de mulheres portuguesas que de algum modo foram pioneiras nas suas carreiras. As histórias são contadas com a mestria da Mónica, que alia aqui a sua veia jornalística de nos apresentar dados mais relevantes com a arte de uma escrita simples, direta, e que neste caso nos faz sentir que não há barreiras para concretizar sonhos, e ainda bem. Destacar ainda que entre as 40 mulheres há bastantes delas que são mediáticas, ou seja, que já são conhecidas, mas que passamos a conhecer obviamente melhor o seu percurso, mas gostava de partilhar convosco que as que mais me surpreenderam e emocionaram são as ilustres desconhecidas que tanto fizeram e que merecem também este destaque. São mulheres que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar delas, nem deste seu ultrapassado de barreiras, e que eu diria que foram essas que ainda mais me emocionaram aqui na forma como a Mónica explica, como escreve, e o mesmo caso
delas, o caso destas mulheres, leiam, vale realmente muito a pena. À semelhança do que referi com o livro da Mafalda Anjos há pouco, este também é um livro que deve ser lido por todos, independentemente da idade, do género e dos sonhos que pretenda concretizar. É realmente importante, independentemente de sermos homens, sermos mulheres, meninas ou meninos, não tem de haver sonhos, não tem de haver barreiras aos sonhos, e que bom que é ouvir, neste caso, ler estas histórias tão bonitas, que têm também aqui uma ilustração, ou um conjunto de ilustrações, também elas muito, muito bonitas. Parabéns aqui também à Ana Luísa Oliveira pela parte da ilustração, que está também belíssima. Vamos em frente e mudar radicalmente de tema, desta vez trazer aqui o processo criativo. A inspiração não acontece por acaso, do Seth Godin, da Ideias para Ler. Este foi reimpresso em março de 2022. O que é que eu vos posso dizer sobre este livro? É um livro em que o autor aborda a criatividade enquanto competência que todos poderemos desenvolver ou melhorar, evidentemente. Ele não apresenta uma metodologia propriamente dita, mas sim pequenas reflexões, mais concretamente 219 ideias ou pequenos textos, em que o autor traz a sua visão sobre o tema de um modo global, vou dizer assim. As ideias são claras, são diretas, mas também são avulsas, e talvez influenciada por outros livros que li do autor e que tinha apreciado bastante e continuo a apreciar bastante o autor, mas de alguma forma terei criado aqui uma expectativa algo diferente daquilo que encontrei. Contudo, continuarei obviamente a estar atenta às suas obras. É um livro que acrescenta valor, e que, enfim, dá aqui algumas pistas para que nós possamos, de alguma forma, afinar o nosso processo criativo com pequenas ideias avulsas, mas com a sua relevância também. Agora, trazer também aqui uma autora que é uma repetição também, já esteve no outro episódio. Neste caso em concreto é A Porta Trancada, é este o título do livro, da Frida McFadden, da Alma dos Livros, da editora, e esta é a segunda reimpressão de junho de 2024. Enfim, já falei aqui desta autora e do vício, literalmente do vício que ela consegue incutir. Este é mais um thriller psicológico que se lê a uma velocidade, como dizer, relâmpago, é mesmo este o termo, numa mistura explosiva de mistério e suspense. A personagem principal é uma cirurgiã de sucesso, aparentemente com uma vida tranquila, ainda que ali algo solitária. O seu pai é um assassino em série que se encontra preso, mas que ninguém sabe, ou que ela tenta, enfim, pelo menos que não haja essa associação entre ele e ela, eis senão quando uma das suas pacientes é assassinada da mesma maneira, única e cruel, que o pai usava precisamente para matar as suas vítimas. E mais casos acontecem e alguém quer aqui imputar-lhe a culpa. Não posso dizer muito mais do que isto, mas esta é a premissa do livro, e a partir daqui desenvolvem-se uma série de acontecimentos ao estilo, como eu costumo dizer, à la Frida McFadden. Portanto, é um vício. Já estou a ler o seguinte dela e, portanto, é aqui uma autora realmente com um êxito na escrita bastante peculiar. Vou avançar para mais uma sugestão. Um livro também aqui com bastante personalidade ao nível do número de páginas, que estou a falar, tem como título A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, de Joel Dicker. E é editado pela Alfaguara. Esta é já a 14ª edição do livro e este caso em concreto saiu ou foi editado em março de 2023. O que vos posso dizer sobre este livro? Já há bastante tempo que eu queria ler este autor, é o primeiro livro dele, já tem aqui bastantes anos, é uma obra que foi super premiada. Foi também adaptada para a série, de uma temporada em 10 episódios. Eu não vi a série, ok? Portanto, eu li o livro primeiro, gosto mais de ler primeiro o livro e só depois ver a série, que ainda não vi, mas já li. É um thriller que conta aqui a história de uma menina de 15 anos que desapareceu há 30 anos e que o seu corpo acaba por ser encontrado no jardim de um famoso escritor. Escritor esse que no passado terá tido aqui um romance proibido com ela. Dito assim parece simples, mas à medida que vão aparecendo mais personagens, a história ganha mais ritmo, cada vez
mais complexidade e torna-se impossível de parar de ler e todos parecem culpados. Claro está, temos aqui os ingredientes-chave para um bom thriller. A escrita do autor é bastante fluida, numa trama que é muito complexa, com muitas ramificações, mas que ele consegue aqui organizar com bastante perícia. No meio da história há também bastantes ensinamentos, não só sobre a arte de escrever, mas também sobre a vida no geral e várias questões, acima de tudo, morais e éticas. Vou claramente querer ler mais livros dele, porque este foi o primeiro, portanto acredito que os seguintes sejam também bastante bons, se não ainda melhor ou mais aprimorados. Portanto, foi aqui uma boa estreia ao nível de termos aqui uma estreia ao nível de um novo autor. Por último, falarmos deste livro, eu só de olhar para ele ainda me emociono, mas vou tentar explicar. É o Balada para Sophie, do Filipe Melo, com a ilustração de Juan Cavia. É da Companhia das Letras, esta edição em concreto, e foi lançada em junho de 2021. Não há outra forma de dizer o que eu sinto sobre este livro. Não é um livro, é uma extraordinária obra de arte. É provavelmente o livro que mais me emocionou, e quando eu digo emocionar é mesmo, e no melhor e mais bonito dos sentidos, de me fazer chorar. É incrivelmente bom e comovente, mas vamos por partes. É uma novela gráfica, ou seja, uma banda desenhada com então ilustrações belíssimas do desenhador argentino Juan Cavia e que tem como autor aqui o argumentista português Filipe Melo, que nos traz uma história absolutamente sublime. E a simbiose do trabalho de ambos é transcendente. Eu sei que estou a usar demasiados adjetivos e elogios, mas acreditem que chegam a ser poucos para a imensidão do livro que aqui está. Tem então como ponto de partida a rivalidade entre dois pianistas franceses que nos anos 1930 competem num concurso de jovens talentos. A história é contada na perspectiva de um dos pianistas que, sabendo-se já no fim de vida, procura redimir-se do passado numa longa entrevista com uma jornalista, mas não posso dizer, é uma magnífica história de redenção, de amor, ilustrações lindíssimas. A história é incrível, eu fiquei absolutamente apaixonada por este livro, recomendo muitíssimo a sua leitura. E é um ponto final neste episódio. Foram então 10 dos últimos livros que li e que senti que deveria partilhar convosco, mais uma vez, como poderão constatar, temos aqui estilos muito distintos. A mim faz-me bem, eu gosto desta diversificação e recomendo mais uma vez que leiam. Partilhem comigo o que estão a ler, deixem-me também sugestões de leitura e muito obrigada por acompanharem mais este episódio. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!